Saudações, queridos estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo. Sabe por quê? Porque eu serei o professor representante da disciplina de artes do projeto Promova. É mais que uma honra estar aqui presentes com vocês. Agora vamos à nossa aula. Hoje nós iremos estudar sobre a relação entre a cultura visual e a história da arte. Vamos lá? Primeiramente, eu vou apresentar a vocês o que é cultura. Esse termo cultura, por muitos e muitos anos, estudamos dentro da escola e muitas vezes foge um pouco assim da nossa mente o que é esse termo. Afinal, o que é cultura? A cultura é nada mais, nada menos do que um conceito que representa costumes e hábitos de uma sociedade, do contexto social. Certo? Sempre quando alguém fala cultura, sempre tenha isso em mente. Costumes e hábitos de cada grupo social. Isso também vem a parte de crenças religiosas, enfim. O conceito de cultura define-se em isso. Mas quando falamos de cultura visual, alguém sabe o que é cultura visual? Vamos estudar sobre esse campo que é fantástico dentro dos pilares artísticos. A cultura visual é um campo de estudos que aborda os processos culturais como hábitos e costumes visuais, não é mesmo? Referentes a vários e vários outros povos. Por essa razão, inclui como TV, tem uma cultura visual muito forte. A parte de cinema, a parte de cinema também, a cultura visual está muito presente. Propagandas também, a cultura visual faz parte disso aí. E essas combinações de estudos culturais, ela está tudo enfocando dentro dos aspectos da cultura que aglobem e apoiem as imagens. O que seria isso? É o contexto que trabalha toda aquela história da humanidade através de imagens. Mas como é que podemos registrar tudo isso? Nós temos uma pequena ligação, pequena que eu digo assim, um termo mais fácil de compreender, mas uma forte ligação lá da pré-história com culturas visuais que traz todo o processo e desenvolvimento da humanidade até hoje, nos dias atuais. E como referência temos a história da arte. Vou falar só um pouquinho aqui sobre a história da arte e vamos compreender melhor o que é isso. A história da arte acompanha todo o desenvolvimento da história da humanidade. E isso pode ser visto através da arte rupestre até em nossos dias atuais. Quem nunca chegou e viu em nossa escola um livro com aquelas imagens das artes rupestres? É nada mais e nada menos do que registros da pré-história por homens que faziam atividades cotidianas. Aquelas atividades cotidianas, elas eram registradas através das artes rupestres. Eles escolhiam algumas cavernas um pouco afastadas daquele setor de convívio deles e lá registravam vários acontecimentos do cotidiano deles, como a caça, que estava muito presente, o nascimento de alguns parentes também estavam presentes, e eles faziam tudo aquilo em cavernas. Eles faziam tudo isso nas paredes das cavernas e também nos tetos. Como é que essas imagens eram feitas? Elas eram feitas de sangues de animais e também os pelos de animais. Eles sempre tinham esse material para poder registrar nas paredes das cavernas e também no teto esse momento tão importante do cotidiano deles, que eles tinham como momentos importantes. E também posso falar paralelamente, que eu estudei um pouco mais sobre a arte rupestre, que também eles tinham rituais religiosos e também alguns funerais eles também registravam dentro dessa arte rupestre que vem percorrendo até hoje em nosso cotidiano, em nossos estudos. Como podemos ver aqui, as figuras desenhadas representavam atividades, como eu falei há pouco tempo, cotidianas como a caça, a coleta de frutas, em alguns casos a sexualidade também, que estava muito presente nas artes rupestres. Através dessas pinturas, nós podemos conhecer um pouco dos nossos ancestrais. Ainda sobre a história da arte, a história da arte é a história de qualquer atividade ou produto realizado pelo homem com propósito estético ou comunicativo enquanto expressão de ideias ou de formas de ver o mundo. Agora vamos falar um pouco realmente o que é a cultura visual. A cultura visual
estuda a produção ligada às práticas artísticas, como pinturas, dança, cinema, literatura, música, vídeo, escultura e teatro. E durante a antiguidade, vários povos narram sua cultura através da arte. Como podemos ver aqui, essas três imagens falam sobre os pontos muito fortes, pontos fortíssimos desses povos da antiguidade que tinham a cultura visual muito presente em seus eventos. Como temos aqui o anfiteatro, que ele é da Roma, que na antiguidade esse grande edifício era de formato circular ou oval, que no interior desse anfiteatro ele dispunha de degraus como assento em torno de uma grande arena onde eram realizados espetáculos públicos, combates de gladiadores ou feras que representavam e representações dramáticas e jogos. Que até hoje em dia também temos vários teatros, inclusive até aqui em nosso Rio Grande do Norte, que tem esse mesmo modelo desse anfiteatro, com um edifício circular ou então no formato oval, com assentos de degraus, seguindo esse padrão romano. E também aqui ao lado direito temos um espaço da Grécia Antiga, né? Que ele é considerado, chamado como a Sala da Virgem, que foi uma homenagem a Atena, esse espaço aí da Sala da Virgem que está na Grécia Antiga. E aqui embaixo também temos as pirâmides, que sempre quando falamos dos povos egípcios, a primeira imagem que vem na cabeça é logo as pirâmides, não é mesmo? Que é um símbolo muito forte do Egito. Quando observamos qualquer uma dessas imagens, já nos remete a um povo que teve essas imagens como fortes representatividades daquele grupo social, daquele povo que tinham toda essa estrutura. As esculturas encontradas em templos e tumbas revelavam a riqueza da cultura visual egípcia. Eram representadas cenas religiosas, banquetes, cenas de guerra e aspectos da vida cotidiana do povo egípcio. Como temos aqui essa escultura como uma representatividade também dos povos egípcios, que eles cultuavam bastante isso, bastante mesmo. E a cultura visual, no contexto da Idade Média, estava voltada basicamente para temas religiosos, uma vez que esse período foi marcado pelo domínio cultural, político e econômico da Igreja Católica. E essa imagem representa bastante os temas religiosos que eram muito presentes na Idade Média. O catolicismo era muito presente em todo esse contexto que está inserido a cultura visual na Idade Média. Ela é bem interessante. Nós focarmos um pouco nisso aí, no contexto religioso. No Renascimento, o homem foi representado mantendo a proporção da figura e a sua relação com a realidade, a profundidade e evidenciado o caráter humano. Eu vou só falar um pouquinho aqui sobre o Renascimento. O Renascimento em si, a palavra já deixa bem claro, né? Que é literalmente nascer novamente, né? Renascer novamente, nascer novamente. Que no caso, Renascimento foi ao mesmo tempo um período histórico e um movimento cultural, intelectual e artístico surgido na Itália entre os séculos XIV e o século XVII. E atingiu seu ápice no século XVI, atingiu seu máximo no século XVI. Como sabemos, né? A palavra, o termo renascimento, ele dá-se significado a nascer novamente, literalmente. Por isso esse termo foi utilizado para indicar o movimento de retomada da cultura clássica greco-romana. Embora a Itália, especialmente Florença, sejam consideradas o berço da Renascença, ela se expandiu para regiões europeias, tais como na Alemanha, na Flandres e o norte dos Alpes, né? E o Renascimento conseguiu, assim, ganhar uma grande notoriedade e hoje é uma forte fonte de estudos para falar sobre a nossa história durante até o período de hoje. E também outro ponto muitíssimo importante para debatermos sobre a cultura visual, que tem grande importância para todos nós, é o modernismo. No modernismo, os artistas romperam com os padrões antigos,
deram origens a novas formas de expressão e para isto utilizavam recursos como cores vivas, figuras deformadas, cubos e cenas cenológicas. Afinal, o que foi o modernismo? O modernismo ele deu esse início no ano de 1922, não tão distante do tempo que estamos agora. Inclusive esse ano temos 102 anos do início do modernismo, que na Semana da Arte Moderna, que foi dia 11 de fevereiro de 1922, foi onde o modernismo realmente rompeu com todos os padrões antigos, aqueles padrões que se prendiam ao classicismo, se prendiam a todos aqueles estilos antigos, e trouxe para os tempos modernos a liberdade de expressão. Teve uma liberdade a mais de expressar a sua forma de pensamento e também de produzir a arte. Foi um movimento que, para a literatura, para a arte visual, para a parte também de música, foi um movimento muito importante mesmo para que pudesse dar uma nova caracterização a essas expressões modernas. E temos como grande representatividade Oswaldo de Andrade, Mário também, que foi um cara que, no tempo do modernismo, ele trouxe assim uma grande inovação e foi uma figura muito importante para esse período. Já na arte contemporânea, os artistas se inspiravam na cultura de massas, trabalhavam com cores vivas e modificavam o formato destes objetos. A técnica de repetir várias vezes um mesmo objeto com cores diferentes e a colagem também foi muito utilizada. Para quem não conhece, nós também estamos vivendo ainda a arte contemporânea. Tem muitas pessoas que utilizam o termo assim, não mais na atual arte, que é a arte moderna, não. Nós estamos na arte contemporânea. A arte moderna é um pouco mais antiga do que a arte contemporânea, mais atrás. A moderna vem do modernismo, esse termo. Então temos que nos familiarizarmos com os termos para que possamos expressar melhor as nossas ideias. Estamos em plena arte contemporânea. E a arte contemporânea, como fala aqui no termo, ela é ainda mais abrangente, ela deixa os artistas terem mais abertura para trabalhar a arte no contexto geral do que até mesmo o modernismo, não é mesmo? Nós temos uma expressão mais aberta de arte, trabalhamos com cores vivas e modifica o formato desses objetos da maneira que o artista escolher, sendo que seguindo um pouquinho ainda alguns parâmetros e padrões da arte no contexto geral. Agora vamos treinar o nosso olhar. Vamos observar a imagem de um tempo para que ela se instale em sua mente, certo? Observem essa imagem aí. Agora eu gostaria que você descrevesse tudo o que você vê nessa imagem. Como podemos observar, temos o pessoal aqui fazendo alguns tipos de trabalhos, não é mesmo? Fazendo o trabalho ali a mandato de alguém que está ali sempre observando a turma, como é que está desenvolvendo, de certa forma, entre aspas, mandando eles fazerem ali um trabalho agro ali, né? Esse trabalho era muito presente, tanto nos povos egípcios, que tem aquela hierarquia, que tem aquele pessoal que trabalhava nos trabalhos braçal mais fortes, né? Como podemos falar assim, e aquele pessoal que só ficava mais na parte de dirigir o pessoal que estava nesse trabalho braçal aí. Analise os elementos da linguagem visual, as cores, as formas, as linhas, a organização espacial, a textura, etc. Analise com calma aí. Agora interprete o que você está vendo nessa imagem. Preste bastante atenção nos detalhes, que é muito importante na arte visual nós termos assim, a concepção nos detalhes, que são os mínimos detalhes que falam fortemente do que diz respeito àquela imagem. O que as pessoas estão fazendo, as roupas que estão vestindo também é muito importante, importantíssimo, um ponto importantíssimo. Que época estão vivendo também, que é um ponto importante. Que povo foi representado, como é o clima desse local, etc. Agora, fundamente suas descobertas e busque respostas para suas suspeitas. Pesquise e relacione essa imagem a outras disciplinas que você estuda e faça um relatório de todas essas informações. A arte, que já estou falando com vocês agora, estou explicando, a parte geográfica também, que no caso geografia,
é muito importante estudarmos e vermos esses conceitos dentro da própria geografia e também da história. A história é um pilar, assim, uma disciplina muito importante que está presente demais na parte da cultura visual e na arte visual. Agora revele suas ideias, compartilhe com seus colegas, que é muito importante compartilhar conhecimentos. Escute as opiniões deles também, para que haja aquela troca entre vocês, uma troca de experiência, de conhecimento. Partilhar é muito importante mesmo. Relacione essa imagem ao momento que você está vivendo e decida como irá representar seu mundo. Agora é a hora de criar. Desenhar, fazer esculturas, colagens, enfim. E agora, só para que possamos finalizar, vamos apresentar aqui a vocês, fazer uma pequena analogia da nossa cultura visual até a cultura visual pré-histórica até a moderna. Como falei lá atrás, lá no início do conteúdo, na pré-história mesmo, que aquela cultura rupestre, os homens rupestres faziam para deixar registrado o seu cotidiano, suas atividades, o que eles faziam diariamente. De lá para cá mudou algumas coisas, mas nós ainda do período contemporâneo ainda utilizamos de pinturas em paredes para representar o nosso cotidiano, para registrar momentos do nosso cotidiano, seja lá político, social, religioso, mas temos ainda essa representatividade por artistas que estão bem próximos da nossa realidade, do nosso convívio social. Vou dar um exemplo. O pessoal, os grafiteiros, como fala o ditado. Os grafiteiros que eu falo não é aqueles fãs da banda grafite não, viu? São os grafiteiros que fazem aquelas artes nas paredes, que de certa forma representam a realidade de cada um deles, que eles tentam representar a sociedade partindo daquele conteúdo que eles fazem nas paredes. Inclusive, até aqui em nossa cidade de Currais Novos, nós temos a representatividade do grafite no Lago Tungsteno, que eu já cheguei a presenciar, já cheguei a fazer uma aula sobre aquela arte que está na parede, que eles tentam representar o contexto social no qual eles estão inseridos, representar as suas ideias e representar as suas atividades cotidianas. E eles sempre estão procurando locais, muros, que já vi alguns muros aqui no centro, que já tem, que inclusive com a permissão dos proprietários para fazer aquela arte, que eles estão também fazendo aquela representatividade do cotidiano deles. Então o que vai mudar? O que vai mudar é que são em paredes feitas de alvenaria, né, que é um pouco mais moderna do que cavernas, e também é o material que eles utilizam para fazer aquelas pinturas, mas que estão presentes em nosso cotidiano. Então podemos observar que da pré-história até hoje temos esse ciclo da cultura visual e é ela que fala sobre todo o nosso desenvolvimento da nossa humanidade. Sempre quando alguém falar a vocês o termo cultura visual, já pensem, a primeira coisa que vem na cabeça são hábitos de imagens que percorrem todo o tempo da pré-história até o tempo atual, com o propósito de falar sobre o desenvolvimento da nossa humanidade, desenvolvimento da nossa cultura e desenvolvimento da nossa arte. Cultura visual em relação à pré-história é justamente isso. Então espero que vocês tenham gostado da minha aula. Fiquem atentos para as próximas aulas que virão, que serão fantásticas. Estamos preparando super conteúdo para vocês, alunos, e é uma satisfação estar presente todas as tardes, manhã, noite. Não sei a hora que você está pegando esse conteúdo, mas é uma honra estar passando esse conhecimento para vocês, alunos do Projeto Promova. Tchau, tchau, até a próxima aula!